Augusto Felizola está viajando, né, e pediu para que pudesse também falar, se possível, agora. Se quiser o microfone. Eu vou fazer a apresentação em pé. Como quiser. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer e parabenizar ao deputado Givaldo Carimbão e ao deputado Moses Rodrigues pela iniciativa e trazer à tona esse assunto do cybercrime e do jogo Baleia Azul, que muito assustou a população do nosso país. Assim que fui convidado para essa audiência pública, tomei a iniciativa de solicitar uma reunião com todos os membros da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB de São Paulo, na qual juntos pudemos elaborar um parecer com sugestões e uma análise técnica do jogo Baleia Azul, na qual faço aqui a entrega ao deputado para apreciação dessa comissão. Gostaria de saudar também o Dr. Luiz Felipe Silva Freire, parabéns pela explanação. Dr. Raimundo Antônio Palmeira de Araújo, na qual tive a oportunidade de conhecer hoje e já sou amigo. Doutora Patrícia Simone Bonzolan, delegada-chefe adjunta da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e o Dr. Marcelo da Silva Araújo Tavares, que é professor de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. Deputado, eu vou pedir a gentileza para fazer a minha apresentação em pé, porque trouxe um PowerPoint e me sinto mais à vontade. Obrigado, deputado. Alô? Vou fazer aqui embaixo. Bom, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente trata esse tema é: o que é o jogo Baleia Azul? O jogo Baleia Azul nada mais é do que 50 desafios que foram elaborados por um grupo russo e divulgado na internet como fazendo parte desse jogo que na Europa foi denominado Blue Whale. Nesses desafios são ordenados situações horríveis que o indivíduo que quer jogar tem que se automutilar, cortar o braço, cortar o próprio lábio, assistir filme de terror, não dormir à noite, e o desafio final é o suicídio, tirar a própria vida. Esses desafios são encaminhados para os jogadores pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Telegram, e por essas mesmas redes sociais, nessas mesmas conversas, esses curadores, que são os indivíduos que encaminham esses desafios e cobram a execução, também cobram pelas redes sociais a prova de que foi cumprido esses desafios com vídeos e fotos. Nessas mesmas conversas, os curadores ameaçam os indivíduos para que cumpram as tarefas e que não desistam, já podemos ver aqui a consumação do crime de ameaça, 147 do Código Penal. E a análise de que pergunta: quem joga esse jogo tão macabro, quem joga esse jogo? E a conclusão é que quem joga esse jogo são crianças com fragilidades psicológicas e encontram o jogo como uma saída para as suas vidas e para cometer o suicídio. Este é o jogo Baleia Azul. Bom, como surge o jogo Baleia Azul no mundo e no Brasil? Bom, no mundo ele surge de um boato. Na Rússia acontece 2 suicídios de uma jovem de 14 e uma de 15 anos em 2016, e estes suicídios são divulgados na Rússia com uma suposta ligação com o jogo, na qual eles estariam jogando essas crianças e cometeriam suicídio graças a esse jogo. Essa informação foi analisada por diversos órgãos de análise de fake news, que são notícias falsas, e concluíram que sim, tratava-se de uma fake news, uma notícia falsa. Em 2016, esse boato encerrou, depois de um tempo e uma repercussão na Europa, e não se viu mais notícias sobre isso. Em 2017, em fevereiro de 2017, as notícias sobre o Blue Whale ressurgem na Europa e espalham já novamente terror
nesse continente, nesses países, e a iniciativa das escolas nesta época é entregar alertas aos pais sobre seus filhos e essa atenção especial a esse jogo do Baleia Azul, que à época, em fevereiro de 2017, foram noticiados que já teriam, desde 2016, feito mais de 130 vítimas na Europa. Neste ressurgimento de 2017, em abril de 2017, a primeira notícia do jogo da Baleia Azul chegou no Brasil. Essa é a primeira notícia do jogo da Baleia Azul no Brasil, que foi veiculada pela TV Record, no jornal Fala Brasil, em 1º de abril. Nada mais justo para um boato chegar no Brasil no dia 1º de abril, que apresentava que o jogo criado na Rússia, chamado Baleia Azul, está fazendo sucesso, principalmente na Europa, e que o jogo mortal já teria levado 3 meninas a cometerem suicídio na Rússia. Bom, após a primeira divulgação no Brasil, 11 dias depois, nós tivemos notícia da primeira suposta vítima desse jogo no Brasil, em Vila Rica, Mato Grosso, no dia 12 de abril de 2017. No dia seguinte, um menino de 19 anos em Pará de Minas também cometeu suicídio. 2017. Desculpa, deputado? No mês passado. Isso, a primeira notícia no Brasil sobre o jogo foi em 1º de abril e a primeira morte no Brasil foi 11 dias depois, no dia 12 de abril de 2017. Não, 2016, o boato nasce na Europa, depois perde força, retorna em fevereiro de 2017 e chega no Brasil em abril de 2017. No dia seguinte desse primeiro suicídio, temos o segundo suicídio no Brasil, em Pará de Minas, onde foi encontrado este corpo. Os dois casos geraram a suspeita de que teriam ligação com o jogo da Baleia Azul, porque além de serem vítimas do suicídio, eles teriam marcas de automutilação no corpo. Isso seria a prova da suspeita da ligação do jogo com esses primeiros suicídios no Brasil. Após isso, acho que todo mundo já sabe o que aconteceu, uma explosão gigantesca de notícias referentes a este jogo no Brasil e uma repercussão na internet e na imprensa nacional. Este é uma análise de pesquisa referente ao jogo Baleia Azul no Google Trends, e apresenta exatamente a quantidade de buscas referentes a um tema, que no caso aqui da pesquisa o termo é o jogo Baleia Azul, e ele tem um índice de 0 a 100, que seria o interesse das pessoas que pesquisam no Google sobre um determinado tema. E o ápice, o 100, ele chegou no dia 19 de abril de 2017, ou seja, o Brasil estava procurando o jogo Baleia Azul no Google no dia 19 de abril de 2017. Após uma semana da primeira morte divulgada no Brasil, que teria suposta ligação com o jogo, no dia 20/4, já seriam 8 estados brasileiros com investigações referentes a suicídio, que essas crianças e jovens adolescentes que cometeram suicídio teriam ligação com o jogo Baleia Azul. 8 estados investigando o jogo, com mais de 20 tentativas e 3 suicídios consumados referente ao jogo da Baleia Azul. Para falar do jogo Baleia Azul, é importante a gente falar um pouco do suicídio, o que é o suicídio no Brasil e no mundo. Com a repercussão do jogo Baleia Azul, as buscas pela palavra suicídio no Google aumentaram 100% na terceira semana de abril deste ano, em comparação ao ano de 2015. Houve também um aumento repentino nas pesquisas do Google, registrados com as palavras suicídio indolor e suicídio rápido nessa mesma semana, um aumento significativo. E aí começa a discussão, na época muitos me perguntaram, tratar o tema suicídio, o tema jogo da Baleia Azul, não influenciaria jovens a cometerem suicídio, a procurarem o jogo? E a Organização Mundial da Saúde empresta aqui uma informação que me dá base para responder que não. A Organização da Saúde apresenta que 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos se conversados, se tratados. Então, é importante a gente tratar o tema suicídio, não é um tabu, para a gente conseguir prevenir, e de acordo com essa pesquisa, 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. O Brasil é o 8º país com o maior número de suicídios do mundo, 12 mil por ano, e a cada 40 segundos alguém se suicida no mundo. Nos últimos 25 anos, a taxa de suicídio de jovens cresceu 35%.
E hoje o suicídio é a segunda causa de mortes entre os jovens no mundo todo, só perdendo para acidente de trânsito. Esses jovens que eu me refiro é de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda causa de mais mortes no mundo. Bom, analisando os crimes presentes no jogo da Baleia Azul, o primeiro que eu já citei é o crime de ameaça, quando os curadores ameaçam esses jogadores para que eles continuem jogando. O segundo, e o mais importante, seria o crime previsto no artigo 122 do Código Penal, que é o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Este crime só se consuma com a efetiva morte da vítima, e caso a vítima tente o suicídio e não consiga cometer o suicídio e se lesione gravemente, há a previsão de uma pena de 1 a 3 anos se da tentativa resultar lesão corporal grave. Lembrando que tem o aumento de pena que se duplica quando a vítima é menor ou tem diminuída a capacidade de resistência. Quais são as conclusões que tiramos da análise do jogo, da repercussão e de tudo isso? Que o jogo nasceu efetivamente de um boato, de um fake news. Os desafios não. O grupo russo de um boato, um fake news, uma notícia falsa. Os desafios foram criados e divulgados na imprensa, na internet, por este grupo criminoso da Rússia, o F-57. Mas as primeiras mortes na Rússia e no mundo que teriam suposta ligação com esse jogo e com este grupo criminoso é um boato. Está comprovado. Outra conclusão que nós tivemos é que, devido à grande divulgação e repercussão, vários jovens já vulneráveis tentaram cometer suicídio utilizando o jogo como pretexto. Ou seja, ninguém os procurou para jogar e induziu eles ao suicídio. Eles já tinham em sua cabeça a vontade ou já teriam tentado cometer suicídio. Como veio à tona o jogo Baleia Azul, foi o gatilho para eles aproveitar essa situação e tentarem o suicídio, e aí utilizava as redes sociais para falar, não, eu sou um jogador da Baleia Azul, e tentava se matar. No fundo, não tinha ligação nenhuma com essa situação, era só algum jovem utilizando essa fama e tentando se matar devido a uma fragilidade já psicológica anterior ao jogo. Outra situação que nós verificamos é que diversos indivíduos, sem qualquer ligação com o jogo Baleia Azul, se passaram isoladamente por curadores e induziram jovens ao suicídio. Ou seja, também não tinham ligação nenhuma com o jogo Baleia Azul ou com os desafios e viram uma oportunidade aí de induzir jovens ao suicídio com o pretexto de serem curadores. Também não tem ligação nenhuma. Eles se figuravam como curadores e desafiavam esses conhecidos deles a cometerem suicídio. Outros jovens com a finalidade de trollagem e cyberbullying criaram grupos Baleia Azul. Existem hoje grupos no WhatsApp, no Facebook, denominado Baleia Azul, que nada mais é do que uma brincadeira de jovens que seriam trollagens ou cyberbullying. Também foram criados grupos em redes sociais sem qualquer vínculo ou ligação com a origem real do jogo, utilizando o termo Baleia Azul para induzir jovens. Então, existem os indivíduos pessoais que se passaram por curador e existem grupos que criaram o jogo Baleia Azul e estariam induzindo jovens ao suicídio. Criaram um grupo no WhatsApp, não um grupo de pessoas. Um grupo no WhatsApp estaria induzindo de forma coletiva. E também tem os individuais que seriam curadores. Qual é a conclusão? Isso com base, inclusive, no relatório da SaferNet, que foi um dos convidados para vir, que não existe comprovação concreta, não existe comprovação da existência de uma organização criminosa no Brasil responsável pela criação, divulgação ou controle do jogo Baleia Azul e seus desafios. Não existe um grupo que é dono do Baleia Azul no Brasil e está atuando para induzir jovens ao suicídio. Outra situação que nós temos o jogo Baleia Azul hoje não está tão presente na imprensa. Nós não vemos mais falar tanto do jogo Baleia Azul. Mas por que o assunto é atual? Por quê? Existem diversos grupos na internet, no Facebook, na Deep Web também, com incitação, apologia ao suicídio. Isso é fato e não é Baleia Azul. São grupos que sentem prazer em auxiliar ou induzir esses jovens ao suicídio, e isso é realidade na internet há muitos anos. Então, por isso o jogo Baleia Azul traz à tona o tema, e é bacana a gente falar sobre isso, para a gente também combater esses grupos isoladamente.
Esse é um dado interessante que eu trouxe. Essa notícia, não sei se vocês conseguem ver daí, é do dia 20/5/2017. Faz 3 dias essa notícia, e é de Portugal. Autoridades detectaram 30 casos do jogo baleia azul em Portugal. Portugal vive hoje a situação que a gente passou há um mês atrás no Brasil. Portugal vive hoje essa situação do jogo baleia azul, com mais de 30 casos de tentativas de suicídio em Portugal. Para concluir já, eu sei que já estourei o tempo aqui, as minhas sugestões. Quais são as sugestões que eu trago para a comissão? A primeira é relacionada às redes sociais. E tem tudo a ver com a investigação dos cybercrimes. O jogo baleia azul e esse induzimento pela internet nada mais é do que um cybercrime. E nós temos um problema muito sério na investigação do cybercrime, porque hoje os criminosos utilizam perfis falsos, perfis fakes. E as redes sociais contam com contas verificadas, ou seja, a pessoa detentora daquela conta, de alguma maneira, verifica que aquela conta pertence a ela mesma. Ela encaminha um documento, ou faz uma verificação por e-mail. E eu trouxe o exemplo do Mark Zuckerberg, o Neymar no Instagram, o Barack Obama do Twitter. E a sugestão é, se nas redes sociais nós tivéssemos uma política de obrigatoriedade ou até uma popularização das contas verificadas, e isso tem reflexo direto aos deputados aqui da casa, porque em época de campanha também criam perfis falsos e colocam conteúdos indevidos em nome dos deputados, mas se existissem as contas verificadas como uma obrigatoriedade ou apenas uma sugestão, ou uma popularização, nós teríamos certeza que o indivíduo que publica naquela rede social é o detentor daquela conta, e isso ajudaria muito a evitar e dificultar a criação de perfis fakes e na investigação das redes sociais. Outra sugestão relacionada às redes sociais será a melhoria dos canais e agilidade na análise das denúncias. As redes sociais contam com canais de denúncias, onde você pode denunciar se tem um conteúdo inapropriado. E hoje há uma demora na análise dessas denúncias. Se tivesse uma celeridade na análise das denúncias, nós conseguiríamos remover muito mais rápido e com muito mais eficiência conteúdos inadequados nas redes sociais. Outra sugestão para as redes sociais, e essa é uma foto que eu mesmo tirei quando eu fui publicar uma foto com a hashtag baleia azul, e o Instagram apareceu esse pop-up e depois, podemos ajudar? E o Instagram me ofereceu ajuda. Publicações com a palavra ou tags que você está procurando muitas vezes incentivam um comportamento que pode fazer mal a uma pessoa ou até levá-la à morte. Se você está passando por uma situação difícil, gostaríamos de ajudar. E ter o botão obter apoio. É uma situação que, se nós tivéssemos como regra nas redes sociais, com certeza teríamos evitado muitas mortes de indução ao suicídio, porque o jovem que já tem alguma deficiência, fragilidade, aqui encontra um apoio, e as redes sociais têm esse contato direto com esses jovens. Eu já estou finalizando, deputado. Sugestões em relação à investigação do cybercrime. Criação, pelo Poder Executivo, de mais delegacias especializadas em cybercrime. Hoje, nós temos delegacias especializadas em cybercrimes, em direito digital, mas são só nas grandes capitais. Não temos nas cidades do interior. E uma vítima de cybercrime que procura uma delegacia comum na cidade do interior, às vezes se depara com um profissional que não tem capacidade técnica para elaborar uma investigação de quebra de sigilo, onde dependemos de investigação muito técnica e pericial. E a outra sugestão seria melhorias e investimentos nos institutos de criminalísticas, objetivando rapidez na elaboração das perícias. Por quê? Numa investigação de cybercrime, a gente depende da perícia do material apreendido. Nós precisamos saber que naquele celular ali foi realizado um crime, e isso depende de perícia. E quem faz a perícia hoje é o Instituto de Criminalística. Só que hoje, o Instituto de Criminalística está demorando 1 ano para elaborar um parecer, não por culpa do Instituto, mas por falta de investimento. Se nós tivéssemos investimento no Instituto, nós teríamos uma celeridade na elaboração dos laudos, ou seja, nós teríamos investigações muito mais rápidas e conclusivas. Eu trago também uma sugestão, e esta é direto para esta casa, em relação à educação digital. Criação por força de lei da matéria educação digital em todos os níveis escolares, para tratar especialmente dos seguintes temas: fake news, que são as notícias falsas, ameaças existentes na internet, phishing, furto de dados, no caso do ataque mundial de semana retrasada, os ransomwares, os perigos na exposição virtual da vida privada nas redes sociais. Esses jovens se expõem, colocam fotos da família, colocam fotos do cotidiano nessas redes sociais. Isso tem
eu já acompanhei um caso que uma menina foi sequestrada porque os criminosos acompanhavam a sua vida e conseguiram ter acesso ao seu nível social, tudo graças às suas fotos publicadas em redes sociais. E ela foi vítima de sequestro, graças a essa exposição. Desconfiança permanente ao interagir com desconhecidos pela internet. Ensinar esses jovens que nós não sabemos quem está do outro lado do computador nunca. Então, é difícil esta confiança e obriga essa desconfiança sempre. Cybercrime, cyberbullying, envio de nudes, pedofilia e compartilhamento de conteúdo difamatório seria alguma dessas matérias que eu dou de sugestão para ser tratada na educação digital aos jovens. Último slide, deputado, obrigado pela paciência a todos. São as sugestões legislativas. Bom, o nosso colega Dr. Luiz já tratou de algumas situações legislativas, eu concordo com ele e acho muito pontual quando ele trata de que não importa que o crime da baleia azul foi cometido pela internet, só mudou o meio. Se ele tivesse induzido por carta, se ele tivesse induzido pessoalmente, não muda este crime ter sido pela internet, mudou o meio. E eu acompanho que já existe projeto de lei nesta casa que quer um aumento de pena para quando o induzimento, o auxílio ou a instigação vem pela internet. E aí fica a minha crítica e a minha sugestão em relação a isso. Eu penso diferente, eu penso que deveria existir um aumento quando essa conduta foi praticada pela internet, mas com o objetivo principal de atingir um grande número de pessoas. Ou seja, não importa o meio, importa que ele usou a internet para atingir a massa. Ele quer induzir diversos jovens, ele faz um vídeo e publica para atingir diversos jovens, e não que ele apenas usou a internet como meio. Esta é a minha crítica e aqui minha sugestão, um aumento de pena para o objetivo de atingir a massa. A outra sugestão legislativa é a inclusão de previsão expressa no artigo 122, que é o de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, de que quando essas condutas de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio se der em razão de criança, que de acordo com o ECA é até 12 anos, ou absolutamente incapaz, será enquadrado como homicídio. Então, o indivíduo que induz criança de até 12 anos ou absolutamente incapaz, ele não vai responder pelo crime de 122. Ele não vai responder por induzimento, auxílio ao suicídio. Ele vai responder por homicídio. Por quê? Porque esse jovem, essa criança, esse absolutamente incapaz, não tem discernimento e ele não está sendo induzido, e sim ele está morrendo na mão desse indivíduo, que seria um homicídio, o artigo 121, e a pena seria de 6 a 20 anos, e não de 2 a 6, como é no caso do induzimento ou instigação ao auxílio ao suicídio. E a última sugestão, deputado, é a criação de um artigo específico no Código Penal, com a previsão da criminalização de induzir, instigar ou auxiliar jovem à autolesão corporal. Hoje, no caso do jogo Baleia Azul, quando uma criança é apenas induzida à autolesão corporal, não tenta suicídio, ela só é induzida à autolesão corporal. Essa conduta não é crime. Não há previsão no Código Penal para enquadrar essa conduta. Então, a sugestão é exatamente essa, a criação para enquadrar essa conduta da induzimento, instigação ou auxílio à autolesão corporal, com a pena, claro, menor do que a do artigo 122, que seria o suicídio consumado. Obrigado pela paciência, pelo tempo, e aqui fica meu e-mail para qualquer situação de continuar esse debate. Obrigado, deputado. Quero agradecer ao Luiz Augusto Filizola, acho que foi muito bem esclarecedor para a população estar vendo que